pequena a pós-modernidade. Vai chegar também esse sentimento e esse entendimento de que o relacionamento ou o sexo, como é dito, é líquido, são fluidos. Agora não interessa o que ninguém sente por ninguém. Agora o que interessa é quantas pessoas você vai beijar de noite quando você sair. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é uma estrutura de mentalidade só dentro de quem está na balada não, queridos. Dentro da nossa cultura eclesiástica, tem congresso e conferências de jovens que o cara está ali, deixa queimar, está ali pulando. Mas acabou aquele negócio ali, a vontade vem, a alma grita, a carne pede, e a menina está ali dando mole, o menino também, e a carência está explodindo. E logo depois das conferências, ou enquanto tenho a 60% de jovens envolvidos com o ambiente da conferência, nós temos também ou 50 para 50%, ou 50 para 40%, ou 60 para 40% aí de percentual, que na verdade está preocupado com quem ele vai pegar depois que acabar a conferência. Essa é a mentalidade pós-moderna. Irmãos, nossas células, nossos PGs estão cheios de pessoas que têm fome de Deus. Sim, tem. Mas você entende que qual é a parte mais secreta da vida de alguém? É a sua sexualidade. Elas não abrem, então, os nossos altares estão cheios de dançarinos que estão dançando, mas tem meninas ali, como eu canso de atender, queridos, meninos e meninas ali que estão apaixonados por meninos ou apaixonadas por meninas e estão namorando e tendo caso mesmo, relacionamento sexual, homossexual, e o pastor nem sabe, coitado. Nem tem como saber, ele não tem bolinha de cristal. E por quê? Porque a sexualidade está oculta, escondida com quem vai falar. Quem eu confio para falar? Ou eu quero falar? Eu tenho coragem de me expor? E qual é o problema disso? E qual é o perigo disso? Porque esse período, na verdade, não de evolução, mas de degradação mental e social da sexualidade, tem uma finalidade. Sabe qual é a finalidade? Deixa eu voltar aqui. É esse entendimento de que os relacionamentos são descartáveis e a compreensão do relacionamento seja eterno enquanto dure. Veio uma música, a gente estava vindo para cá um dia desse, e uma música que estava tocando era do Lulu Santos. Gente, uma música de trocentos anos atrás, e lá vai bolinha. Eu não sou tão velha assim, mas aquela música é antiga. E a letra da música é: não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Essa é a mentalidade. Vocês viram o Theo dizer que essa é a mentalidade de crentes, de filhos de pastores. Que você vamos nos permitir, porque nas escolas é isso que é ensinado. Toda forma de amor é válida, porque o importante é isso aqui, ó. Se construir, na verdade, não é mais uma epidemia, é uma pandemia, aonde a inversão de valores, a banalização do pecado e a relativização da moralidade planta um perfil de quê? Permissivo. Eu posso me permitir viver o que eu quiser. Eu posso ficar com quem eu quiser, mesmo sendo casado. Casado é que é mais interessante, porque tem adrenalina, é mais gostoso. Porque o inconsciente compete com o marido ou com a esposa. Está entendendo? E muitas das vezes uma competição que nunca foi resolvida entre irmão e irmã pela atenção de um pai, vai aflorar lá ou de uma mãe, vai aflorar lá na frente numa competição pela atenção, a emoção ou coração de um homem ou de uma mulher, gente. Olha o que a alma humana faz. E aí, então quem trai é simplesmente porque é safado, é falta de caráter? Pode ser, mas também quem trai pode trair por quê? Porque tem um problema no coração mal resolvido, uma ferida na alma mal resolvida.
Não, nós não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. Uma coisa é uma pessoa que traiu, fraquejou, se arrependeu. Você entende que num caminho pode ter uma pedra, você tomar um tropeção, mas você vai lá, faz a ferida no dedão e continua na estrada. Ok. Agora o negócio é, a pedra está ali na esquina e você vai lá e se joga nela para poder tomar outra topada. Então, existem pessoas que vão trair, não necessariamente por uma distorção do caráter, mas por uma perseguição espiritual, vão trair por uma distorção na alma, porque é interessante para ela competir o coração de alguém com outro. Por quê? Porque na infância dela, ela foi ferida com uma carga de rejeição, desprezada, e competiu o lugar do irmão no coração da atenção do pai e da mãe. Você está entendendo como nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos revelar a alma? Não é só psicologia, porque a psicologia, ela consegue, Freud foi muito usado por Deus, conseguiu entender muita coisa da alma, mas tem muita coisa ainda para se entender. A própria ciência diz que ela só, digamos assim, de 100% ela conhece 10% acerca da mente. Então, na verdade, nós precisamos entender que qual é o perfil, qual é o alvo de tudo isso? É simplesmente trazer prejuízos para quem? Para a família, pela degradação da aliança, do casamento, onde quem sofre é a sociedade. E aí, eu ia passar um vídeo para vocês agora, porque nós chegamos num lugar, antes de entrar em mecanismos do sexo propriamente dito, nós chegamos num lugar onde a política, aonde a bancada dos recursos humanos, dos direitos humanos, elaborou um projeto de lei. Isso foi publicado na TV Câmara, dia 28 agora, de agosto de 2019. Foi publicado em rede nacional. Um deputado federal, que também é capitão, exigindo que 2 representantes parlamentares se justificassem, porque não conseguiram entender que projeto de lei é esse que está nas entrelinhas da PNL dos recursos humanos, dos direitos humanos, aonde se pede e se coloca em pauta. É isso aí mesmo, só não tem o áudio, né, para vocês. Oi? Isso se coloca em pauta a possibilidade do casamento entre pais e filhos, e irmãos e irmãs. O poliamor. Irmãos, já chegou lá no Senado, já chegou lá na política. Dá para passar o áudio? Vamos assistir isso. Vocês verem um absurdo que está acontecendo. Deputado Capitão Augusto, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados, aos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Presidente, quando a gente pensa que nada mais nos surpreende nesta casa, eis que a gente vê pautado amanhã na Comissão de Direitos Humanos um projeto que trata da nova família do século XXI. O autor do projeto é o deputado federal Orlando Silva, de São Paulo, e o relator é o deputado Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes. Liguei para eles, para que eles se expliquem antes de nós, integrantes da Frente Parlamentar de Segurança, conhecida bancada da bala, começar a direcionar nossos canhões para o autor e para o relator. O que induz ou prevê esse projeto nas entrelinhas? Por isso que eu estou pedindo, Orlando e Túlio Gadelha, venham se explicar aqui nesta casa. Esse projeto induz a liberdade dessa nova família do século XXI, que é o casamento entre pais e filhos e casamento entre irmãos, além do casamento de uma pessoa com várias mulheres. O chamado poliamor. É inacreditável, porque esse projeto traz o reconhecimento desses casais. Não dá para acreditar que ainda há proposta como essa e o presidente da Comissão de Direitos Humanos pautar um projeto, digamos, vão utilizar a boa-fé, que gere essa dúvida.
Só o fato de gerar essa dúvida, desse projeto não estar claro, permitindo esse tipo de união, esse tipo de casamento, é algo que afronta, envergonha essa casa. Uma aberração, só do fato de colocar em dúvida essa possibilidade. Inacreditável. Está aqui a bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada da Frente Parlamentar de Segurança, que vai obviamente começar a trabalhar. Já fica aqui o convite, quase que uma convocação para todos os integrantes da bancada da bala dessa casa, para estarem amanhã na Comissão dos Direitos Humanos. O mínimo que tem que fazer, retirar de imediato esse projeto da pauta. Foi o tempo em que as pessoas sabiam, não, isso é pecado, eu tenho temor a Deus, porque eu sei que isso é pecado, pode me levar para o inferno. Não é mais suficiente, porque o individualismo está tomando conta das pessoas, e elas estão se colocando como Deus. Osés vai dizer, vocês trocaram Deus pela sua genitália. Dessa forma, Osés fala na palavra. Quando não, o outro paradigma é esse aqui, o hedonismo. E o que significa isso? Uma atitude de vida voltada para a busca egoísta de prazeres momentâneos, onde se afirma o prazer supremo bem da vida humana. É a doutrina geral da busca sem limites pelo que proporciona satisfação, característica principal da sociedade pós-moderna, que é dita sociedade hedonista. Então está aqui. Individualismo e hedonismo. E isso leva o quê? A degradação da aliança. E o casamento é o quê? O ambiente que Deus construiu para proteger, preservar a aliança. E essa aliança, ela é estabelecida primeiramente pela forma verbal lá no altar, ok? Mas a aliança também precisa ser estabelecida através de um pacto de sangue. E que pacto de sangue precisa acontecer que envolve duas pessoas que ratifica, que valida a sua aliança? O ato sexual. Amém? Podemos seguir até aqui? Então, desculpa, eu volto. Você ia manter lá. Pode tirar a foto. Já tirou? Ok. Então, nós precisamos saber, para construir um entendimento aqui, que onde se baseia, onde se estriba uma questão espiritual acerca do sexo. Não tem jeito. Nós precisamos ter aquele versículozinho de cabeceira, 3:4, Levítico 17:11, que vai dizer o que para mim, para você, no original bíblico? A alma de toda criatura está no sangue, e vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer resgate, expiação por vós e por vossos pecados. Ou seja, nessa forma verbal, na Torá, a alma é nefesh, essência do existir, vida, coração, no sentido de essência interior da existência da alma no sangue. E este em si mesmo é um altar. Resumindo a ópera, você já sabe, pelo tudo que você já tem ouvido até aqui, o sangue é sagrado, julgado ao ser derramado, tem um potencial de inaugurar, estabelecer uma aliança e de perpetuar uma herança. O sangue eterniza vínculo, abre portais entre dimensões físicas e espirituais e atrai influências de um ambiente para o outro. E Apocalipse 5:9 está ali ratificando para mim e para você: foste morto e com teu sangue compraste povo, tribo, raça, língua, nação. Então, sangue é o fator que dita, é a moeda do mundo espiritual. Não tem jeito. E nós precisamos entender, se tem um lugar, se tem um nível de entrega, e se tem um nível de conexão de herança, dia após dia, é através do ato sexual. Resumo da ópera. Já entendemos que o sangue está sobre um altar. Então, se no ato sexual é derramado sêmen, muco vaginal, a ciência comprova que a cada coito, microvasos são rompidos em cada relação sexual. Ainda que não haja um derramamento muito grande de hemácias,
Mas o sangue em si, através do sêmen, já é sangue, do muco já é sangue, e microvasos estão sendo rompidos em toda relação sexual. Ou seja, toda relação sexual, o sangue está sobre o altar, porque o altar é quem? É o ato sexual em si. Este sangue sobre o altar, na verdade, é o sangue do sexo sendo derramado. Então, este sangue está fazendo o quê? Tendo um papel representativo, aonde ele é quem estabelece o pacto, o vínculo e a aliança desse altar. Ok? Pode falar. Eu participei de muitos encontros de ciganos, inclusive casamentos. E todo casamento cigano, ele é feito só através, ele só é reconhecido como casamento através do pacto de sangue. É onde um corta uma parte, um pedaço do pulso, e um pulso é encostado no outro, e é o sangue derramado na taça. Isso é uma prática milenar que civilizações bem antigas já praticavam. Tanto que tem até o livro do pastor de lá de Lagoinha, Léo Caputim, alianças de sangue. Existem 9 tipos de aliança de sangue, não na Bíblia em si. Na Bíblia tem algumas, mas você vai ver ao longo das civilizações existem 9 tipos de aliança de sangue. E uma dessas alianças é o corte do punho, onde o punho de um tocava o punho do outro. Ou seja, o meu sangue vai fazer parte do seu sangue, ok? Mas para você ver que dentro da cultura judaica não é mistificando a coisa, é um entendimento do papel espiritual real do sangue, ok? Então, todo sangue derramado sobre um altar. Todo altar inaugura uma aliança. Todo altar inaugurado sobre uma aliança só pode ser levantado por algum sacerdote. E no sexo, quem é o sacerdote? É o homem e a mulher. Vós sois sacerdotes, reinos, sacerdotes e profetas. Então, até dentro da relação sexual, você e o parceiro são sacerdotes daquilo que o movimento, não só físico, mas da alma e do espírito, estão comunicando, ok? Todo altar erigido por esse sacerdote, agora todo sacerdote, ele faz o quê? Ele estabelece um altar, ele levanta esse altar em consagração a alguma divindade. Esse é o problema. Se o sangue do sexo que está sendo derramado é fora do ambiente do casamento, as entidades que estão impulsionando esse ato sexual, elas são a divindade que estão se alimentando do sangue do altar. Ou seja, na hora desse sexo está se fazendo um pacto entre as duas pessoas e as entidades que estão agindo na vida delas. Que a palavra do Senhor está dizendo que o sexo fora do casamento é um altar. Está se fazendo um sacrifício, entregando o sangue do sêmen. E este sacrifício está sendo recebido por entidades que estão regendo e estão envolvidas nessa relação sexual. Ok até aqui, gente? Vocês aguentam mais? Que eu tenho aquela célebre frase: não reclame porque pode ficar pior. Ok? Então vamos lá. Eu queria que você imaginasse uma coisa agora. Não imaginasse, é real. Existe um livro de rabinos judaicos chamado Anatomia da Alma. E quando esse livro vai falando de cada parte do seu corpo, mas no sentido da alma. Quando chega nos órgãos genitais, é tremendo o que eles explicam. Por exemplo, o rabino explica que o pênis do homem, o que é o pênis do homem? O pênis precisa ficar ereto. O pênis lança, projeta, atira. Isso aponta para o poder do homem de dar propósito, de dar destino para os filhos, para a família, ok? Ou seja, mas existe uma aliança de sangue que era feita da seguinte forma:
Faz favor, minha amada. Um dos tipos de, não aliança de sangue, mas um dos tipos de pactos no Antigo Testamento. Se fazia o quê? Pode abrir a perna assim que a senhora está de calça, faz favor. Botava a mão por debaixo da coxa do outro, nesse sentido aqui, ou então a mão vinha aqui atrás, ok? Pegava o músculo posterior de coxa. Mas a mão tinha que passar por quê? Por que tinha que passar por quê? Por aqui. Porque estava aqui o saco escrotal do homem, que simboliza o poder, o vigor, a virilidade do homem, a energia, a força do homem. Se o homem lançar a sua força, e olha que a palavra do Senhor vai dizer em Cantares, deleita-te com a mulher da sua mocidade, e ainda diz um texto muito lindo, onde se regozije naquele manancial que é seu. Não lance em outro lugar a sua força. Aleluia. Coisa linda. Por quê? Porque quando um homem lança a sua força fora do manancial que é o corpo da sua mulher, ele está lançando a sua energia para fora. Ele está lançando o seu vigor. Ele está entregando a sua força vital. Ok? Até aqui? E quando se faz esse compromisso aqui, significa que aqui está se passando a artéria femoral, ou seja, uma artéria poderosa que passa muito sangue. Se houver um corte nessa artéria e não houver uma compressão muito firme, a pessoa pode morrer de choque hipovolêmico. Obrigada, minha amada. Por quê? Porque você vai a vida por ali. Então a pessoa botava a mão em cima dessa artéria e fazia um compromisso, uma jura, um pacto de sangue. Mas por quê? Pelo que o órgão representa, ok? E nós muitas das vezes pensamos que as coisas são meramente físicas. Quando você olha a forma, por exemplo, do altar. Um altar, ele era de pedra, pegava madeira, colocava o animalzinho, sacrificava e botava fogo, ok? Porque altar tem que ficar alto, elevado, suspenso, ereto. Ou seja, a posição do pênis, alto, elevado, suspenso e ereto. Para acontecer o pacto, precisa acontecer uma aliança. A forma da vagina é exatamente o quê? Anelar. Deus é perfeito. Aleluia. Agora o diabo não presta, irmãos. E tudo que ele quer fazer é deprimir, menosprezar, corromper e imitar de uma forma medíocre e banalizar a santidade daquilo que Deus criou. E o que tem em tudo quanto é cidade, irmãos? Então, o que tem geralmente nas entradas das cidades ou nos principais pontos turísticos da cidade? Um obelisco. O que é um obelisco? Uma réplica de um pênis muito alto. Sabe qual é o sentido do obelisco, irmãos? Essas pirâmides pequenas, elevadas, aquela torre muito grande, sem sentido. Geralmente tem um nome de um artista ainda. Sabe o que representa aquilo ali na cidade? O pênis da entidade que aprisiona a cidade. Tem. Ok, irmãos. Que é da maçonaria ali, mas vamos atentar. Por quê? Porque o diabo, ele quer pegar a santidade, a pureza, a sacralidade daquilo que Deus criou e banalizar. Ok? Seguindo então, o que nós podemos entender? A vagina é anelar, redonda e tem a forma exata de um anel, que retrata a forma mais fiel de uma aliança. Ela simboliza uma aliança. Já o pênis expressa a figura exata do altar. Ele precisa ficar ereto, elevado, alto, para que aconteça o sacrifício. Portanto, o coito sexual é a representação exata da fusão do altar e do sacrifício. Não, você foi ótimo agora. Diga assim, uau. Ok? Vamos lá. Quais seriam, então, os altares sexuais que aliançam homens e demônios?
qualquer coisa que aconteça e tome nome de sexo, que na verdade não é sexo, é envolvimento, é contato. Porque não está protegido debaixo da bênção, então não é verdade, é mentira. Quais seriam? Fornicação, estupro, incesto, adultério, prostituição. São os principais altares sexuais. Por quê? Derrama sangue. Se derrama sangue é aliança. Se derrama aliança, fez um sacrifício para alguém. Se é dentro do casamento, irmãos, quem está recebendo o sangue desta aliança sendo renovado? O próprio. Por isso que o sexo dentro do casamento, ele não pode ficar muito tempo sem acontecer. Não pode. O casal, eu não estou dizendo um casal ninfomaníaco, mas dentro de uma convivência e de uma sexualidade saudável, é necessário que aconteça renovos dessa aliança, porque toda aliança precisa ser renovada. E quando um casal se distancia, sexualmente falando, fica muito tempo falando, é um ambiente propício para Satanás agir com sugestões, ideias, com pensamentos, com sonhos eróticos, com interesses pornográficos, até plantar uma terceira pessoa na vida do casal. Então é necessário renovar a aliança. Por quê? Gente, a natureza espiritual do sexo é a que mais representa um culto de adoração. É o nível mais profundo de intimidade que se possa chegar com alguém. Amém? Por quê? Porque o seu corpo está sendo cedido para outra pessoa. O nível maior de adoração que nós podemos entender na terra é exatamente a relação sexual. Isso é tão profundo que o apóstolo Paulo vai dizer, lá na carta, se não me engano, de 1 Coríntios. Vocês desculpem que eu estou com a mente muito cansada e não estou lembrando muito das referências, ok? Mas qualquer coisa me pergunta lá no grupo que amanhã eu passo para vocês. Mas apóstolo Paulo vai dizer que, olha só, ele está falando sobre orientações sobre vida conjugal. E chega um momento que ele fala bem assim, olha só, agora eu não me refiro a homem e mulher, eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Só que ele está falando de sexo. Entende isso? Por quê? O nível mais profundo de adoração, de intimidade, de comunhão que se pode chegar é o nível sexual. Tanto que o livro de Oséias, todas as vezes que Deus levanta o profeta Oséias para denunciar o adultério de Israel, a ponto de mandar o profeta se casar com uma prostituta para, através daquele casamento, expor a promiscuidade espiritual de Israel, mostrando isso na representatividade física. Ou seja, a adoração a Deus é intimidade. É retratada pela aliança sexual. Tanto que a Bíblia diz o quê? Que lá na eternidade o gozo vai ser sem fim, um orgasmo eterno. Aleluia. Ponto G na terra não é nada. Aleluia. Por quê? Porque nós precisamos entender que nosso Deus, ele sempre fala por figuras de imagem que representam uma linguagem e comunica uma mensagem. Sempre. Deus, ele é altamente representativo. Você precisa entender, ou seja, quando alguém está em algum nível de intimidade sexual, você está se relacionando profundamente, você está expressando o maior nível de adoração, ou ao Senhor, ou ao diabo. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Esse módulo de sexualidade, muitos alunos, olha, eu vou precisar trancar, volto no módulo cura, pastor. Tá, volta no módulo cura. Eu tive que fazer isso, apareceu um curso, vou ter que fazer esse curso agora, volto daqui 2 meses, 3 meses. Por quê, irmãos? Presta atenção, irmãos. Porque a maior prisão do inferno é aqui. É aqui, irmãos.
Hã? É onde mais ataca, porque sexo dói, irmãos. É gostoso, dá prazer, sexo é bom, uma delícia. Relaxa, libera hormônios, desestressa. Você acha que ele vai trabalhar? Você acha que o inimigo vai tentar te aprisionar com uma coisa que vai te trazer perturbação e desprazer? Não. Ele vai exatamente se infiltrar por aquilo que você é uma necessidade humana básica. Mas você vê presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vira alguém para mim e fala bem assim, pastora, e a aromoterapia? O que você me diz dos óleos puros essenciais, inalando, cheirando? Falei, querida, olha só, os 5 sentidos são porta para a alma. Sim, são óleos puros, essenciais, que você tem que entender um pouquinho de fisiologia, para entender a função daquilo ali. Quando você cheira um óleo puro, essencial, ai meu Deus do céu, as propriedades farmacêuticas do óleo se conecta na hora nas vias aéreas superiores e vão para o sistema neural e se conecta igual uma chave, exatamente em células específicas, e você tem sensações alucinógenas, você libera e secreta hormônio, serotonina, você tem uma sensação e uma resposta neural na hora. Na hora. Ou seja, agora, olha, oh meu Deus, então o diabo está querendo endemonizar até pelo cheiro gostoso? Tá. Você tem que ter cuidado. Com o que você vai cheirar? Onde é que você mete seu nariz? Cuidado. Você está cheirando isso daí para quê? Para ficar meio zen? Cuidado. Cocaína vicia sim pelo cheiro, não é? E por aí vai. Então, um cheirinho bom dentro de casa é bom, mas você está entendendo que a coisa, o inimigo, ele não está querendo acessar os níveis da alma por aquilo que traz desconforto, é por aquilo que dá prazer. Aí vamos lá, não reclama porque o que está ruim pode ficar pior? Uma vez que um desses altares foi erigido, os principais sintomas que podem aparecer na vida de uma pessoa é muita carência sexual. Por que carência sexual? Porque rendeu o altar, rendeu sangue no altar de demônios. Então, cada vez mais vai se plantar aquele senso do buraco que nunca é preenchido. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso. Mas eu quero. Então, sai, fica com várias pessoas, mas não sei lá, não consigo me apegar com ninguém. Coleciona corações. Porque o inimigo está se alimentando da vida da pessoa através da porta do altar do sangue por meio do sexo. Então, ela é sexualmente carente. É aquela pessoa que vai dizer, não consigo viver sem sexo. Mas Jesus viveu. Paulo abriu mão. E quantas pessoas estão aí na unção de eunuco? Quantas pessoas estão aí na unção de eunuco? Está vivendo, fazendo obra para Deus tremenda e não precisa de sexo. Você entende que tem gente que vai nascer, vai casar, vai ter filho? Vai. Mas nem todo mundo vai viver o mesmo padrão. Tá aí um cara que nasceu hermafrodita. É praticamente um eunuco. E aí? Essa pessoa precisa se resolver em Deus e acreditar em quem ela é, na sua identidade em Deus, e viver em função disso. Não em função de uma debilidade fisiológica. Um homem não precisa de um pênis para se afirmar, ele precisa de ter o caráter de Deus para se afirmar, assim como uma mulher. Amém? E tanta mentira e tanto engano que tem entrado, porque não consigo, eu sou carente, eu preciso, não controlo. Mentira, controla. Dá conta sim, porque Deus jamais te pediria algo que Ele mesmo não tem condições de provar para você que Ele suportaria. Conta sim. Dependência emocional. Quero todo mundo, mas não me envolvo com ninguém. Ou, pelo contrário, cuida. Gente, o módulo cura essa aula que arrebenta a dependência emocional.
E dependência emocional, o Theo vai voltar para dar, já combinei com ele. Dependência emocional é mais ou menos aquilo assim. Nós somos muito amigos, nós somos muito amigas, mas eu tenho aquele amor meio escondido por você. No fundo, eu amo Jesus, sou casada e tal, tenho até filho. Mas, nossa, preciso daquela massagem gostosa sua no meu ombro. Exagera não, irmão. Sabe, irmão, nossa, irmão, sua paz do Senhor. Ai, que paz, irmão. Paz, irmão. Paz, irmão. Paz. Na verdade é o quê? Desculpa para tocar. Desculpa para encostar. Dependência emocional. Vocês vão aprender profundamente sobre isso. Profundamente sobre isso. Irmãos, a dependência emocional é uma cilada terrível na vida. Já é intervalo? Sério? Uau! Ia falar mais um pouquinho de dependência emocional, eu vou deixar para o Theo. Seguindo aqui, bastardia espiritual. Consequência de uma sexualidade contaminada. Não precisa entrar nisso daqui, você já sabe, né? Falamos bem sobre bastardia. Mas você concorda, vou fechar aqui, você me dá, deixa eu só fechar com ligação entre alma, ok? Então, implicações espirituais de sintomas com base numa vida sexual disfuncional no pecado. Você vai ter também aí frigidez, implicações na saúde, finanças, que eu vou provar daqui a pouco. Um apetite voraz e desmedido, olha como que oscila do menos para o mais. E ligação entre alma. Como que duas almas se unem? Bom, de acordo com a teologia de Hegel, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, ok? Então você tem que concordar que quando você está no momento de coito sexual, está só seu corpo ali, seu espírito e sua alma foram para onde? Pedir licença, tchau gente, estou saindo de cena? Não, você está com toda a dinâmica da sua tríade ali, ok? Então, quando nós nos relacionamos com alguém, a gente precisa entender que estamos também nos relacionando não só com o físico dela, com o estereótipo, mas com aquilo que está intrínseco a ela, dentro dela. Isso é que a gente precisa ponderar. Por quê? Porque aqui está a maior cilada das trevas, algo chamado ligação entre alma, e aqui eu vou responder a sua pergunta. Em Mateus 19, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que quando o homem se casa com a sua esposa, ele é com ela uma só carne. Aleluia! Porque o casamento é legítimo, os dois se tornam. Só que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6,16, ele também vai dizer: ei, se um homem estiver com uma prostituta, ele também se torna com ela uma só carne. Ok? E eu estou citando exemplo de homem e mulher, mas você pode pensar homem com mulher, que dá tudo a mesma coisa, tá ok? Olha só, então, se dentro do casamento, algo legítimo, há uma fusão onde se tornam um, também fora há um tipo de fusão onde se tornam um. E aí eu quero entrar no mérito dessa questão com você sobre duas holísticas, primeiramente bíblica e depois científica. Ok? Primeiramente, Bíblia, vamos lá para a científica. Para a científica, foi feito um estudo no Fred, quem é bom de inglês aí? Tá ruim de ler também. No Hospital de Câncer, ok, americano. E se constatou através desse estudo a presença de DNA de homem
no corpo de mulheres. Como assim? DNA masculino no corpo feminino. E de acordo com a abordagem, a pesquisa que foi feita, o estudo comprovou que isso era porque, principalmente, o grau em pessoas que tinham múltiplos parceiros sexuais ou praticaram aborto, o índice de micromerismo era mais elevado. E os médicos chegaram à seguinte conclusão: bom, no derramamento de sangue dentro do corpo da mulher por causa do aborto, o sangue da criança, ao se desfazer, por causa do aborto, o desprender do cordão, o sistema imune dessa mãe pode ter absorvido um pouco do DNA dessa criança e ele era um menino. E se comprovou o quê? Que a prática sexual entre homens e mulheres, sempre quando o líquido seminal é liberado na cavidade ou no epitélio intravaginal da mulher, parte desse DNA é absorvido pelo sistema imunológico da mulher. Ou seja, o sistema imune pega o sêmen, parte desse sêmen do homem, quebra em moléculas de proteínas menores e carreia pelo sistema sanguíneo e deposita no sangue mesmo, nos órgãos ou nos ossos. Isso é a ciência que comprova. Então, quando a Bíblia está falando osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu acho que Adão foi o primeiro biomédico, depois de Jesus, né, depois do Criador do mundo. Porque ele fala, esta sim. Ou seja, não simplesmente por aquilo que Deus extraiu Eva dele. Mas entende que é um lugar de onde eu fui extraído, mas ao mesmo tempo uma origem para onde eu volto? E a capacidade do sexo de fazer isso. E daí você entende muita coisa. Por quê? Isso está no livro de David Rebolo, de Protocolo Lilith, por isso que eu falei isso na aula de Protocolo Lilith. Por quê? Porque quando esse sangue é derramado e é carreado e guardado e depositado nos ossos de uma mulher, esse sangue funciona como marcadores espirituais. Sangue é algo espiritual. E esses marcadores espirituais sinalizam para o reino do Espírito, legalidade ou não. Daí você entende por quê que é tão comum, principalmente na vida das mulheres, muitas doenças de caráter ósseo. Lembra disso? Ok. Ou seja, com base na descrição bíblica, o sangue do homem clama desde o corpo da mulher. Por quê? Gênesis 4. O que o Senhor fala para Caim quando ele mata? O sangue do teu irmão clama desde a terra. Terra também é o nosso corpo, porque o nosso corpo também é um ambiente territorial, com um substrato de carbono. Então é o mesmo que dizer, o sangue daquele parceiro clama do seu corpo. A ligação de alma se estriba no quê? É daí que nasce sonhos, que aquele camaradinha, que aquela mulher. Você ouve aquela música, lembra logo dele, lembra logo dela. Aquele negocinho do passado que ficou lá atrás, mais resolvido. Aquele amorzinho platônico da adolescência que você fez aquela jura. Você prometeu que só seria feliz com ele ou com ela, com ninguém, nunca mais. Dá uma pensadinha aí. Como é que está seu casamento? Porque palavras não morrem. Aleluia. Mas nós precisamos entender que esse sangue que fica guardado desse DNA desse homem no corpo dessa mulher, chama por esse homem.
Se ele for atacado por algum ataque demoníaco, ela sente também. Ela também recebe um ataque. Quando acontece alguma investida satânica na vida de um, o outro também é afetado. Ao ficar depositado nos ossos, cumpre-se e serão uma só carne. Todavia, são muitas as implicações de doenças ósseas na mulher: osteomalácia, hérnia de disco, osteoporose, aderência. Presta atenção, o que o DNA de um no corpo do outro promove? Aderência de traços da personalidade da alma de parceiros. Ou seja, o que acontece na hora da relação sexual? Na hora, o corpo está tendo contato pele com pele? Sim. Mas e as almas estão tendo contato? Sim, por causa do sangue. Ok? Está acontecendo contato por causa do sangue. Está acontecendo ruptura de microvasos. A cabeça da glande do pênis do homem também é sensível. Ok? Tem terminações nervosas ali altamente sensíveis. O que está acontecendo? Aí, presta atenção numa coisa tremenda. Nesta hora, é a hora em que acontece um compartilhamento de cargas. Nesta hora, é a hora que acontece uma transferência. Aquilo que é do outro vem para você e aquilo que é seu vai para o... Prova na Bíblia, eu vou provar agora, aguenta a mão. Tudo bem. A pergunta dele foi: no caso da relação sexual com preservativo, a implicação espiritual é a mesma, por causa do quê? Pecado. Deu legalidade. Ok? É a mesma. Porque a questão é a questão espiritual que está por trás do sexo, que as pessoas não sabem. Energia, você está entendendo? Essência de alma. Essência de alma, camisinha não resolve, não. O marcador pode não ser físico, mas é espiritual. Ela perguntou assim: essa questão então da genética, do DNA dele, não ficar acoplado no DNA da mulher, nos ossos da mulher, não acontece. Acontece de outra forma, mas espiritualmente. Por quê? Porque as implicações espirituais, gente, N pessoas que vivem transando por aí com camisinha, vai atender ela para você ver. Vocês vão identificar tudo que nós vamos falar daqui para frente. Está entendendo? Por quê? Porque o caráter é a questão espiritual por trás do sexo. Entendeu? Espiritual, é isso aí. Bem colocado. Tá ok? Porque as essências da alma não se restringem aos limites das barreiras que são colocadas pelo corpo. Está entendendo isso? A alma não respeita isso. As leis espirituais não respeitam isso. Está sinalizando do mesmo jeito, porque está quebrando uma lei espiritual. Acabou, meu irmão. Isaías 49, versículo 24, é terrível. Se der legalidade, ele aprisiona. Se não é de um jeito, é de outro. Ótimo agora. Se não é de um jeito, é de outro, ok? E o problema é que, quanto mais parceiros sexuais a pessoa tem, mais ela vai agregando ou incorporando traços da personalidade do parceiro. A ponto de irmãos, presta atenção no que eu vou falar. A ponto de muitas das vezes uma vida sexual altamente frenética pode abrir porta para loucura. Prova, eu provo. Eu não atendi. Foi um caso que eu conheci. Essa moça, ela era casada, altamente sensual, e ela ia para frente do computador e fazia sexo com vários homens através do computador. Ok? Com vários homens, ela era casada.
Mandava nudes para os caras, mandava nudes se masturbando, nude do corpo, entendeu? Mandava. E se masturbava com a câmera ligada, entendeu? Ela fazia sexo virtual com vários homens, tá? Só que, irmãos, um abismo verdadeiramente chama outro abismo. Do sexo virtual, ela passou a marcar encontro com esses homens. De marcar encontro com esses homens, ela passou a fazer menage. O que é menage? Menage é ela casada e participar da relação sexual de um outro casal. A 3, a 4. Ou o marido gosta de ver ela com a mulher. Entendeu? E por aí vai. Irmãos, existe isso dentro da igreja, tá bom? Tem isso no nosso meio cristão e muito, e muito. Os índices são alarmantes. Você lembra o que o Theo falou? E nossas igrejas estão cheias e vocês estão se preparando para ouvir o lixo que está dentro das pessoas, que elas não têm coragem de falar para ninguém. Então, meu Deus, mas pastor fulano de tal? Pastor fulano de tal. É pedófilo e está sentindo desejo pelos netos. Pastor que está sentado no púlpito, chorando, a igreja numa glória terrível, ele chorando, e todo mundo pensando que ele está chorando de emoção pela presença de Deus. Não, ele está chorando porque acabou de entrar o homem que ele é apaixonado, e ele não pode viver o amor dele com esse cara. Aí você precisa ter misericórdia. Ela precisa estar dentro da igreja, o lugar dela é dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas buscando aquele que é perfeito. Ou seja, doente, mas irmãos, presta atenção. A unção, ela não está limitada àquilo que você oculta, ou que você esconde. A unção é graça e ela vai se manifestar na sua vida. Agora, você ser transparente com você e abrir o seu coração e dizer: eu tenho essa fraqueza, eu preciso de ajuda, eu não consigo parar com esse pecado de estimação, eu não sei sair disso, eu não sei controlar isso. Alguém, pelo amor de Deus, Jesus, se tem cura em algum lugar, traz para mim. Por quê? Porque infelizmente nossas pregações, elas nos ajudam a fazer, está tudo bem. A igreja, ela é expert em te ensinar a não ser transparente e verdadeiro com você mesmo. A sunamita estava numa dor terrível, mas quando perguntaram como é que você está, ela disse: vai tudo bem. Ou seja, mascara o que você está sentindo. Então as maiores feridas estão aonde? Dentro da nossa própria casa, ok? Então, fragmentação da própria identidade, se perdendo de si, com diminuição da capacidade criativa. Presta atenção nisso daqui. Olha o que a ligação entre alma faz. A pessoa vai se incorporando a tantas identidades de ligação de alma, ela vai absorvendo tanta a característica ou fragmentos da alma do outro. Lembra de região de cativeiro? De fragmento da essência da alma? Vai se ligando à alma dela, o que pode acontecer? Ela vai perdendo a sua própria característica da sua identidade. Aí sabe o que você vai ouvir mulheres ou homens dizer? Olha, depois que eu casei com aquele homem, não me conheço mais não. Depois que eu passei pela vida de fulano, ou fulano passou pela minha vida, sei lá, eu estou diferente, eu não me controlo mais, eu mudei, eu não sei mais quem eu sou. Exatamente. Perfeita colocação. Não é só a convivência. Está entendendo isso? É algo de sangue. Um vai absorvendo o jeito do outro. Vai ficando igual o outro, irmãos. Às vezes até a doença de um passa para o outro. Ai, Jesus, eu te amo. Por que o Senhor me escolheu para falar essas coisas? Porque eu sei que choca. Sim. Daí para cá, minha vida mudou. Porque, na verdade, eu tinha uma vida de mundo mesmo, né? Bem promíscua, eu não sabia, não tinha entendimento. E eu me converti em 2003, mas dentro de uma igreja que não falava nada. Eu ia para o inferno, assim,
dentro da igreja, sabe? Porque eu continuei a mesma coisa, não mudou nada, assim. Eu não culpo a igreja, eu também me culpo, porque eu também não procurei e tal. Mas depois que eu tive entendimento, que eu mudei, a minha empresa mudou, a minha vida mudou, a minha família mudou, tudo mudou, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar é assim, no último relacionamento que eu tive, em 2016, que eu comecei a namorar com um rapaz, era tão problemático que eu não sabia, que a primeira vez que eu abracei ele, a alma dele veio para mim. Era tão demoníaco, era tão complicado o caso, era tão sério, que depois eu descobri. Eu não sabia. Isso foi no primeiro momento. Que eu posso dizer que eu fui tomada pelo que estava nele. Foi uma experiência, eu senti a experiência, eu senti entrando em mim, me mudando. Na hora os meus gestos mudaram, na hora a minha fisionomia, eu tive que fazer um tratamento, foi sério. Muito sério. Existe até uma esotérica muito famosinha no YouTube, que ela fala acerca de ligação entre almas, que não, presta atenção, esotérico, orientando a não viver praticando sexo com muitos parceiros, porque senão o despertar da Kundalini fica prejudicado. Kundalini é o corpo hétero, é o espírito da pessoa, ok? Mas se desperta uma serpente interior através do sexo. Ou seja, esse despertar dessa serpente interior fica prejudicada e você incorpora o jeito dessas pessoas que você se perde e a sua capacidade de ser você se vai. Você fica funcionando com as características de outra pessoa. Não tem psicólogo que dê jeito num negócio desse, irmãos. Agora eu te pergunto, olha o que nós falamos na introdução da aula. Olha a evolução da sexualidade, para que está arrumando? Para uma sociedade que legalize relacionamento e casamento entre pais e filhos. O que vai acontecer com a igreja daqui a 10 anos se Jesus não voltar? Se você não entender essas coisas, o que vai acontecer com seus filhos para você poder orientar? Se você não entender isso, se você como um líder não tiver argumento e base bíblica e científica para discernir e atacar esse tipo de coisa, o que vai acontecer com a juventude da igreja? Não só juventude, é muito casamento de aparência dentro da igreja que está detonado, infeliz, e o pessoal está lá com aquela, até com líder de casal. Entendeu? Mas está lá, precisando de socorro, precisando de orientação, precisando de ajuda. Vocês estão entendendo, irmãos, a gravidade e a seriedade da coisa que o inimigo quer? Então nós precisamos, durante o coito, pode se lembrar de antigos parceiros e se imaginar com eles. Olha o que a ligação na alma faz. Está lá com o esposo ou a esposa, mas de repente começa a lembrar daquela situação. Você ri, né? É? Vamos lá. Vamos para a Bíblia agora? Será que a Bíblia fala sobre isso? Oh, glória a Deus! E como fala? Olha só o que Gênesis 34, versículo 3 diz. A palavra do Senhor vai dizer que a filha Diná, a filha de Jacó, está passeando pelas terras e o príncipe, que esqueci o nome dele agora, oi? É um negócio assim. O príncipe lá da região circunvizinha, Siquém, príncipe Siquém, exatamente, porque a terra era Siquém. E aí o príncipe de Siquém vê ela, gama na menina, nossa que linda. Aí imaginou, né? O desejo vai lá em cima. Olhou, fantasiou, da fantasia foi para onde? Lembra? Tenho que consumar o ato. Foi lá e estuprou a menina, a filha de Jacó, Diná. Olha o que a Bíblia vai falar. E apegou-se
a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. O termo apegou-se no hebraico é dabak, que significa aderir, pegar por perseguição, escorregar, rápido em conjunto, tomar. Tinha feito sexo, estuprou ela. Já tinha feito. É porque quando você lê num primeiro momento o texto, parece que foi um encontro só. Não, eles tiveram mais encontros. Entendeu? Porque primeiro ele vê ela e estupra. Entendeu? Ela fica envergonhada, fica aquele negócio, mas rolou mais coisa ali. Pode falar. A alma ligou. Pode falar. Esses slides não estão no meu livro, não, mas as referências tudo estão. Tá bom? Tudo estão lá. E aí o que acontece? Vamos lá. E está separadinho assim. Primeira ligação entre almas, parte científica, depois a parte bíblica, ok? Comprovação científica, argumentação científica e argumentação bíblica. Tá assim. E aí, vamos lá. Nós não fica só nisso. Tem mais referência. A boa teologia vai dizer que para você comprovar alguma coisa biblicamente, você tem que pelo menos dar 2 a 3 referências. E tem bastante. E essa daqui de Provérbios 5:8, e o contexto ali é a mãe do rei Lemuel, dando conselhos ao rei para não se contaminar com a mulher profana e adúltera. E essa mulher, a rainha, vira para ele e fala assim, fique longe dela. Sabe para quê? Para que não des a outrem a tua honra. Tudo bem, até aqui eu concordo. Fica feio, pega mal, a pessoa saber que, ó fulano como é que está vivendo. Desonra. E não entregues a cruéis os teus anos de vida. Até entendo que se o marido traído descobrir a traição, pode ir lá e matar o cara. Para que não farte a estranhos o teu esforço. E todo o fruto do seu trabalho vá parar em casa alheia. Aí ficou esquisito. Como que o meu esforço vai parar na casa do outro? Como que o fruto do meu trabalho vai parar na casa do outro? Tudo bem, se eu só ficar dando presente. Sustentando a teuda e manteuda, ok? E no fim, mas presta atenção nisso daqui. E no fim vem a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E quando você vai para o hebraico, a palavra casa no hebraico é barit, que significa habitação, corpos humanos do inferno, da morada da luz e da escuridão, receptáculo. Quando você vai para o texto original, o texto está dizendo, olha só, não fique sexualmente com uma pessoa fora da bênção do Senhor, porque o teu fruto vai parar no corpo humano dela. A tua força vai parar no corpo humano dela. Presta atenção. Os teus anos de vida. Gente, sexo fora da bênção do casamento mata cedo. Morre antes do tempo. Os teus anos de vida. Gente, presta atenção. Existem artigos científicos, ok? Falando que poucos parceiros sexuais é bom para a pele, preserva a pele. Sim, artigo científico. Melhora a sua... Não ficar sexualmente... Presta atenção. Múltiplos parceiros, ok? Múltiplos. Não é você estar com o seu esposo ou com a sua esposa. É sexo debaixo de maldição. Prejudica a pele. Existe artigo para isso, gente. Só pesquisar. Entra no Cielo, pesquisa científica. Está lá. Vamos lá.
Toda ligação de alma promove transferência e compartilhamento de cargas espirituais. Se dorme com o que está dentro da pessoa, com o que mora lá. Se relaciona não apenas com o corpo, mas com o passado e com o presente da pessoa.